Bom, tudo começou quando eu decidi entrar na academia para poder ter mais compromisso e disciplina comigo mesmo, porque eu pensei, poxa, eu estou tão relaxado ultimamente, eu estou tão desmotivado e não estou tão satisfeito com a situação que eu estou agora, que eu tenho que fazer alguma coisa diferente para poder mudar. Então eu decidi entrar na academia. E foi aí que eu tive o pensamento. Quando eu entrei na academia, eu comecei a focar mais, tudo começou a mudar, tudo começou a ficar diferente. E eu vi a melhoria, tanto na minha vida física quanto na minha vida espiritual, porque eu estava pegando algumas coisas da academia, algumas características que a gente tem, para jogar na minha vida pessoal e na minha vida espiritual. Então eu pensei sobre o Vitor Salviano, que é meu amigo muito próximo, e eu parei para pensar, poxa, ele é um cara bem esforçado, eu conheço ele já há um tempo, e eu vejo que ele precisa mudar a situação da vida dele, no sentido do corpo. A gente tem que ter uma saúde boa e para isso a gente tem que fazer as coisas acontecer. Bom, o projeto Marom Bíblia começou de forma despretensiosa. Confesso que eu não tinha em mente em fazer esse projeto e nem na minha agenda eu tinha, pode-se dizer que tempo para isso, mas a gente entende que quando a gente está apto a entender o que Deus tem para nós e como isso pode ser um projeto que pode ser um fruto para a obra de Deus, a gente tem que entender e botar para frente, né? Então eu conversei com ele no final de um culto, ele tinha pregado, aí eu chamei ele para conversar e falei com ele, mano, faz o seguinte, eu tenho um desafio para poder te fazer, vamos entrar na academia? Eu tô vendo você assim, dá para melhorar algumas coisas. Não tô falando que você tá mal de saúde, mas dá para você melhorar, mudar a sua situação. O que você me diz? Eu te desafio a entrar comigo na academia e fazer um compromisso, com disciplina, com responsabilidade e foco. E aí, você aceita? Eu estava pregando num dia e ao sair do culto, o Lucas, que frequenta a igreja comigo, que é meu amigo, ele parou eu na hora de cumprimentar na saída ali e falou, mano, tem um desafio para você. Aí ele tem aquele sorrisinho e tal, eu falei, aí vem, aí tem caroço nesse angu. Aí eu falei, eu não sei o que ele tem para mim, mas vamos lá, e aí, o que você tem? Aí ele, vamos treinar comigo. Aí eu, sério? Ele, sério? Aí eu, tá bom então, beleza, vamos sim. Aí sabe aquele negócio que o pessoal até brinca, falando que parece até brincadeira de carioca, que fala assim, vamos lá em casa, vamos? Ah, então beleza, e aí não passa o endereço e nunca vai? Então mais ou menos nesse sentido. Depois do culto eu perguntei para ele se ele aceitava o desafio, mas então ele não me convenceu muito, sabe? Ele ficou meio assim, aí não me deu uma resposta na hora, mas ele disse que depois me responderia, mas no momento ele não me convenceu. Então eu esperei, mas eu achava que ele não aceitaria. Aí então depois ele me chamou e falou, Lucas, eu aceito o desafio, mas ele não sabia onde ele estava se metendo. Aí eu fiquei reflexivo em casa. E aí, se eu não me engano, no dia seguinte eu falei para ele, eu aceito, só que eu tenho um desafio para fazer para você. Confesso para você que eu estava mirando não só no Lucas, eu estava mirando no primo dele, o Matheus. Eu lembrei do Matheus e lembrei que o Matheus gosta de academia. Eu falei, mano, pelo Matheus eu vou me aproximar dele e vou fazer academia junto com eles. E aí também tá junto o Adriano. E aí eu vou lançar o desafio para os três, vamos ver o que vai rolar. Aí eu fiz um convite, criei uma arte, um conceito, e aí me veio na mente assim, não pensei muito não, confesso para você que eu entendo que não é obra minha não. Eu pensei, academia, maromba, Bíblia, Marom Bíblia. E aí surgiu o nome Marom Bíblia. Fiz o convite para WhatsApp, e aí a partir disso eu coloquei ali a arte que eu criei, coloquei um texto que seria meio que motivacional, ao mesmo tempo desafiador, e joguei. Então praticamente o projeto nasceu de um desafio que eles me fizeram, só que eu, contrapartida, eu fiz um outro desafio e assim nasce o Marom Bíblia. Então a nossa jornada começou. A gente veio, o nosso primeiro dia na academia, o Vitor ele não tinha muito conhecimento do que ele fazia. Ele disse que já treinou algumas vezes antes, mas como ele não tinha uma pessoa que poderia instruir ele de como fazer, de um movimento que talvez ele fazia errado, mas não sabia que estava errado, então a gente veio junto
eu treinei há 1 ano e 7 meses como instrutor de academia. Tive alguns conhecimentos, aprendi algumas coisas, então isso me ajudou para ajudar ele, para poder ensinar ele da forma que ele poderia treinar de uma forma mais correta, e a gente começou. No início foi um pouco até engraçado, porque ele não tinha muito jeito assim, ele fazia os movimentos meio que de qualquer jeito. E às vezes até quando ele treinava chegando na falha, aí ele fazia umas caretas tipo, era muito engraçado. Não tô aguentando, tô quase morrendo, tô quase desistindo aqui, mas eu não vou. Então o desafio foi dado, né? E como eu comentei, talvez eu não soubesse nem onde estava me metendo, eu realmente não sabia. Eu precisava de um empurrãozinho, os meninos me empurraram da ladeira. O treino na primeira semana foi intenso para quem não estava treinando, né? As dores vieram, mas uma coisa que eu tenho aprendido com eles é que a gente tem que aprender a lidar com a dor. E isso é uma lição de vida, né? A academia tem sido uma lição de vida para mim. Mas o mais legal disso tudo é que quando ele aceitou o desafio, mesmo sem saber onde ele estava se metendo, ele continuou com força e garra. Eu achei que ele ia desistir por conta dos treinos que ele estava fazendo. Chegava em casa, cara, hoje eu tô morto, não aguento fazer nada. No outro dia eu fui trabalhar, eu tô todo dolorido. E eu lembro que dentro desse primeiro mês que a gente fechou agora, eu já vi diferença, tanto na minha disposição, na minha força física, por mais que parece que não, a gente começa a perceber uma diferença. E aí, nesse sentido, a gente fica com mais vontade de vir. Então, eu fico mais triste em não vir do que vir. E tem uma outra questão, é que os meninos se preocupam com o todo, né? A questão da alimentação, se está comendo direito e tal. Aí o Lucas me fez uma fichinha para saber até que ponto estava querendo fazer de fato o treino. E eu disse para eles que eu estava à disposição. E aí ali tinha uma nota de 0 a 10. Quanto você se compromete com o projeto da academia? Eu coloquei para eles 11. Aí ele, como assim 11? Eu falei, 11 porque se eu entrei no jogo é para jogar. E a minha outra intenção com isso é que eu falei para mim mesmo, e depois eu comentei com eles, eu falei, da mesma forma que vocês estão me exigindo o máximo aqui na academia, eu quero exigir o máximo de vocês no estudo da Bíblia. E é isso que a gente tem feito. Cara, e o Vitor me impressionou, sabe? Ele me impressionou de uma forma inacreditável, porque quando eu fiz o questionário para ele, eu fiz algumas perguntas para ele. E dentro dessas perguntas, eu falei para ele, Vitor, de 0 a 10, qual é a sua disposição para você poder começar esse desafio e ir para frente, sabe? Com força e garra mesmo. Ele me respondeu 11. Eu fiquei impressionado porque ele queria mesmo, ele estava disposto a continuar, a prosseguir com esse projeto. Não só para mudar ele, mas também para ajudar a gente. E ele fez um desafio para a gente também. Lucas, da mesma forma que você me desafiou para poder treinar com vocês, eu desafio vocês a estudar a Bíblia com a gente. Foi aí que surgiu o nome, Maram Bíblia, porque ele desafiou a gente para treinar e estudar a Bíblia. E foi muito bom. Eu pude ver o desempenho dele, ele se dedicando cada dia mais. A gente tem se encontrado uma vez por semana para poder estudar a Bíblia e aumentar o nosso conhecimento, nossa comunhão com Deus, e conhecendo um pouco melhor a Deus e cuidar do templo, que é o nosso corpo, né? É a casa do Espírito Santo, né? Então a gente tem como pilar desse projeto isso, não só trabalhar a questão física, mas de forma integral, onde a gente vai evoluir a parte física e espiritual, e em busca de atender o chamado de pregar o Evangelho e de evoluir como pessoa, pensando em fazer melhor para Deus, porque Deus faz o melhor para nós. A gente treinou 1 mês e deu para ver essa diferença. E a gente está nesse processo de recrutamento de algumas pessoas, a gente está buscando algumas pessoas para poder fazer parte desse projeto também. Tem sido muito bom. A gente já fez bastante amizade na academia e a gente está incluindo algumas pessoas também nesse nosso novo projeto. E o nosso objetivo com o Maram Bíblia é esse, da gente buscar mais pessoas para Cristo. A gente começou com uma ideia de poder treinar, ir para a academia para poder se fortalecer e depois veio tudo isso. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que nos deu sabedoria e está nos ajudando para poder continuar com esse projeto.
não foi uma coisa que a gente queria fazer de alguma forma específica, com um resultado específico, mas foi Deus nos ajudando. E eu tenho certeza que muitas coisas que a gente decide fazer, Deus ele nos dá a possibilidade, a oportunidade da gente poder fazer para a honra e glória dele. Não foi para nossa, mas para Deus.